Falando há 15 minutos olhando pro meu celular e ele não estava gravando nada. Mas então, pra quem não me conhece, meu nome é Erika. No meu Instagram eu fiz uma enquete de novo perguntando se queriam o tema do vídeo de hoje, ansiedade ou a primeira semana na minha faculdade. E escolheram a ansiedade e eu até gostei muito, porque mesmo eu já tendo dito a minha história mais ou menos no Instagram, eu ainda só tava uma semana na faculdade, então não tinha nada pra falar. Então, agora tem. Então, na próxima semana eu faço da faculdade. Eu comecei a ter sintomas. Eu tinha, eu acho que 19, 20 anos. Foi em 2017. Eu sou péssima com conta, então vamos fingir que eu tinha 19, 20 anos, tá? Não sei quanto que eu tinha. Eu comecei a não sair de casa, eu não queria comer, eu só queria ficar trancada dentro de casa, só que eu não entendia o que estava acontecendo. Até que eu comentei com alguns familiares e a maioria falava que era frescura e que eu era muito nova para ter depressão, eu não tinha motivos para ter depressão. Então, você parente mais velho, se um adolescente, se uma pessoa mais nova que você disser que tá com depressão, que tá se sentindo ruim, não fala isso pra ele, porque o problema dele é diferente do seu. Exemplo, uma criança de 3, 4 anos, ela talvez não alcance lá uma determinada altura do móvel para pegar o que ela quer. Isso é um problema grande para ela. Só que pra gente não. A gente vê que é besteira porque a gente alcança, só que ela não alcança. Então o problema é dela. A gente não tem que julgar. Então, a mesma coisa com o adolescente. Quando ele fala que é o fim do mundo porque ele não conseguiu tal coisa, aquilo pra ele é um problema, porque ele não tem a vivência que você tem. Então, a gente tem que pensar um pouco mais e ponderar o que a gente acha. E então, aí eu não queria sair de casa, tudo mais, e eu nunca busquei ajuda nessa época porque eu achava que eu ia sair sozinha e como todo mundo falava que era frescura, eu acabei acreditando. Então, depois de um tempo eu melhorei, então eu falei, passou, já era, né? Vida que segue. Só que depois de um tempo voltou, só que voltou muito forte. Eu não queria sair de casa, eu não queria comer, eu mal queria tomar banho. Eu gostava muito de fazer artesanato. Eu tinha bastante coisa, bastante tinta. Eu tinha uma mesa que eu montei pra ficar fazendo. Eu não fazia mais, eu não gostava, não queria mais olhar para aquilo, não tinha inspiração para fazer nada. Alguns cursos que eu estava fazendo também online, eu parei de fazer. Eu só queria dormir, eu passava o dia inteiro dormindo e a noite toda assistindo série. Era a minha vida durante, acho que foi quase meio ano, pra mais. E eu não saía de casa de jeito nenhum. Eu não gostava de sair sozinha. Então eu não saía de casa. Aí, nessa época, eu também não busquei ajuda. Até que eu comecei a trabalhar numa empresa que eu tinha convênio. E a minha crise voltou por alguns problemas que eu tive. E aí eu busquei a ajuda de uma psicóloga. E foi a melhor coisa que eu fiz pra me conhecer, pra conhecer o que estava passando comigo. Isso foi muito bom. E eu passava com ela uma vez por semana e era ótimo. Só que na primeira semana foi horrível porque a minha ansiedade falou mais alto, porque a gente pensa muito no futuro. Então eu ficava pensando, o que eu vou falar? O que ela vai me perguntar? Mas como que eu vou chegar lá e vou falar o quê? Então, isso me deixou bem pilhada no primeiro dia. Eu fiquei indo com ela, acho que uns 4, 5 meses, não me engano. Se eu não me engano, foi isso. E aí eu vi que eu não tava melhorando, eu não via melhora em mim. Só que quem tava em volta via. Aí, na Páscoa, eu acho que foi do ano passado, eu fui numa entrevista pra trabalhar na Páscoa mesmo, temporário. E foi uma baita conquista pra mim. Por quê? Era do outro lado da cidade, eu tinha que ir sozinha, de manhã, e no meio de um monte de gente que eu não conhecia. Então estava eu lá sozinha, rodeada de gente que eu não conhecia.
Foi aterrorizante, mas eu fui e consegui passar. Aí eu comecei a trabalhar, era no mercado, e eu tinha que falar com as pessoas, e isso foi bacana pra mim. E eu só consegui reparar o quão eu tinha melhorado quando a Evelyn foi me buscar um dia e a gente passou no caixa eletrônico e tinha um cara. E aí ele soltou uma piada sobre o caixa eletrônico e aí eu comecei a soltar outra piada com ele. Aí a Evelyn ficou me olhando tipo, oi? Como assim? Tipo, você tá falando com alguém desconhecido, sabe? Eu nem falava com ninguém. Então aí eu vi que eu tava melhorando. Só que a gente tem a mania, por exemplo, a gente tá com uma gripe. O médico fala, ó, toma esse remédio por 5 dias. Aí você toma no primeiro, no segundo, no terceiro dia você melhorou. Aí você não toma mais. E foi o que eu fiz. Eu vi que eu tava melhorando e eu parei de buscar ajuda. Até que eu comecei a trabalhar na última empresa que eu trabalhei e eu conheci muita gente que eu amo demais, me apeguei bastante, conversava muito, brincava muito com todo mundo, então eu me soltei bastante lá. Só que com 5, 6 meses eu comecei a ficar ruim de novo, só que eu não conseguia saber o porquê. Tava tendo muita troca de supervisor e isso mexeu bastante comigo, porque cada um tem um jeito de mandar. E também foi o fato do meu avô descobrir que estava com câncer. Porque ele passou muito tempo internado e, pra quem não sabe, a minha família inteira é de Praia Grande. Eu moro em Taboão. Agora vai fazer 5 anos, eu acho. E aí ele tava ficando internado, só que ele tava ficando internado aqui em São Paulo. E isso mexeu muito comigo, porque eu vi que ele tava sofrendo e ele demorou, acho que quase um mês, mais de um mês, pra descobrir o que era. E ninguém conseguia saber. Os médicos falavam que estava estudando o caso dele, mas não sabia o que era, porque o câncer dele é no sangue. Então foi bem difícil deles diagnosticarem isso. Então ele passou bastante tempo internado, fizeram cirurgia para investigar. Então ele acabou sofrendo bastante. Isso mexeu comigo bastante também, porque ele não é só meu avô, ele é meu pai. Então eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer. Então isso foi bem pesado pra mim. E aí eu comecei a faltar muito, eu não queria mais ir. Só que dessa vez, quando voltou, eu senti que não foi mais a depressão. Da última vez eu me sentia bem deprimida, eu sabia e tinha certeza que era depressão com ansiedade. Só que dessa vez era muito mais ansiedade. Por quê? Quando a gente está ansioso, quando a gente tem ansiedade, crise de ansiedade, é porque a gente pensa muito no futuro. Então a gente quer saber muitas coisas, a gente fica pensando no futuro, só que a gente não vai ter as respostas, porque não aconteceu ainda. A gente fica pensando muito nas coisas que não aconteceram. E isso é péssimo, isso acelera o coração, deixa a sua boca seca, você começa a tremer, parece que você está infartando. Aí você vai no hospital e falar, eu tô passando muito mal. E quando eles vão medir tudo, tá tudo normal, porque isso é da sua cabeça. Aí eu comecei a pensar em buscar um psicólogo, só que como eu tava muito indo no hospital, o médico me passou um remédio pra isso e falou, ó, você tem que ir no psiquiatra pra ver se ele vai manter esse remédio. E aí eu comecei a ir, ele me passou um remédio, eu comecei a ficar bem mal, porque os efeitos colaterais são bem fortes. Eu não consigo lembrar agora o que eu sentia, mas era muito suador, a boca seca, a mão tremia, eu não tinha fome. Eu lembro que eu estava trabalhando ainda, eu não comia, não tomava café direito porque eu não conseguia comer. O que mais que eu tinha? Dor de cabeça. Eu acho que tinha mais coisas, mas não consigo lembrar agora. Sonhos estranhos. Eu acordava muito suada e, pra quem me conhece, eu sinto muito frio. Então, isso foi o que mais eu percebi. E aí eu fui indo com ele, ele foi me passando os remédios e aí foi ajustando tudo certinho. Até que consegui chegar no que eu tô hoje. Hoje já não tenho mais efeito colateral nenhum. Mentira, tenho sim. Ainda sinto muito calor. Às vezes eu tô dormindo, eu começo a escorrer de calor.
E eu nunca fui assim. E que mais que eu tenho? O meu cabelo tá caindo bastante. Quando eu voltar nele, eu tenho que perguntar se tem alguma coisa a ver. E nos primeiros dias, nas primeiras semanas que eu tomava o remédio, eu sempre tive o intestino muito regulado. E quando eu comecei a tomar o remédio, eu ficava dias sem ir no banheiro. Então eu perguntei pra ele e ele falou que sim, que era o remédio, porque eu tomo dois, um de manhã, que é pra controlar ansiedade e depressão, e um à noite pra dormir. Porque, se eu não me engano, esse que eu tomo de manhã, ele me agita muito, e aí à noite eu não tava conseguindo dormir. Aí ele me passou esse pra dormir. E hoje eu vejo que eu tô bem melhor. Eu acho que tem 2 meses, 3 meses que eu tô passando com ele. E hoje eu sinto que eu tô melhor. Eu espero um dia parar de tomar os remédios, mas por enquanto eu não pretendo parar, porque teve no começo que eu comecei, quando eu comecei a tomar o remédio, eu sentia muita palpitação, o coração muito acelerado. E eu fui no hospital umas 2 vezes por conta disso e eu tive que fazer um eletro porque realmente estava muito acelerado. Só que aí falaram que era por conta do remédio mesmo. Eu não lembro o que eu tava falando, gente. Enfim. Lembrei. Aí eu pensei, bom, eu acho que é o remédio. Aí a brilhante ideia pensou o quê? Vou ficar uns dias sem tomar o remédio pra ver se é isso. Fiquei 2 dias sem tomar o remédio. Eu surtei. Mas eu surtei que eu discutia com todo mundo na minha frente. Eu ficava chorando. Eu lembro que aconteceu alguma coisa em casa. Eu comecei a discutir com a Evelyn porque não lembro o motivo, mas eu tava fora de mim. E aí no dia seguinte eu comecei a tomar o remédio de novo e eu fui acalmando. Então eu não pretendo parar o remédio agora. E eu pretendo sim parar, mas quando eu começar a ter acompanhamento com psicólogo. Eu não comecei ainda porque, sinceramente, eu fiquei com preguiça de procurar no postinho. E pagar agora no momento não tá dando porque estou desempregada. Então é isso. A minha dica é, se você está sentindo qualquer sintoma que seja, procura um médico. Qualquer médico, vai no clínico mesmo e fala, olha, eu tô com isso, isso e aquilo. Ele vai te passar o encaminhamento. Se ele não passar, você peça o acompanhamento que eles dão. Assim, se você pedir, eles já te dão. É simples e fácil. E se você tiver vergonha, não saber o que falar para um psicólogo, eu também tinha esse receio. E é só você sentar lá e falar o que for. Às vezes você fala, mas eu não sei o que tá me deixando assim. Eu também não sabia o que tava me deixando assim. Eu só fui falando e entendendo o que tava se passando. E aí ela dá uns toques, tudo. Então você acaba pensando mais nisso e acaba descobrindo algumas coisas. Então busca sim um médico. Se o seu médico, se a sua situação for grave, procura sim um psiquiatra. Muita gente fala, é coisa de louco. Não é. Na verdade é, porque todo mundo é um pouco louco. Então, foda-se os outros. É simples assim. Dane-se quem falar alguma coisa. A vida é sua, você tem que pensar no seu melhor. Então, para vocês que sofrem com isso, para vocês procurarem tratamento, para procurarem alguém para conversar, pelo amor de Deus, não tenha vergonha. Procura qualquer pessoa. Às vezes vai ter gente, infelizmente, que não vai dar a mínima, mas uma hora você vai achar alguém que vai te ouvir. E só de você falar já te ajuda demais a entender as coisas. Então, número 1, fala com qualquer pessoa. Se você é adolescente, se você ainda vai pra escola, procura seu professor. Professor é incrível, o professor vai te ouvir. Ou a direção da sua escola, eles têm orientações, eles têm estudos para isso, então eles vão te ajudar de qualquer forma que tiver. Procura um médico, isso é muito bom também. Se precisar de um psiquiatra, vai sem medo. E para as pessoas que convivem com outras pessoas, parem de julgar tanto.
Sério, se você parasse um pouco só pra se pôr no lugar de outra pessoa, você vai ver como é difícil. Eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, mas eu acho que o ser humano só vai entender quando passar. Porque óbvio que tem pessoas que entendem de primeira, são as pessoas incríveis, os verdadeiros anjinhos, mas tem muita gente que não vive e acha que é frescura. Então, eu não desejo que tenha, mas que se tiver, eu tenho certeza que você vai aprender como é difícil isso. Então, eu acho que é só. Não adianta só chegar lá no Setembro Amarelo e falar, amigo, venha, vamos conversar, estou disponível. Não, isso existe o ano todo. Então é isso o vídeo. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Mais pra frente eu posso fazer outro vídeo falando alguma coisa mais específica. Deixa seu curtir, vou deixar meu Instagram também. Se inscreve no canal, não fica só vendo o vídeo não, se inscreve também. Então é isso.